existem algumas questões muito estranhas com relação ao que nos disse o nosso Salvador sobre aquele sistema religioso daquela época e o que nos disseram os líderes religiosos através do sistema religioso. Nós observamos, por exemplo, que o templo feito por Salomão, ele foi feito à base do cedro. Era, portanto, um templo de madeira. Este templo agora novo era de mármore e ouro. Jesus had first seen the fabulous gold and marble building when he came to Jerusalem at the age of 12. Você não nota alguma coisa diferente nisso? Nós observamos também que o sistema religioso da lei mosaica era constituído através dos sacerdotes, que eram pessoas escolhidas dentre a tribo de Levi, e agora estavam dominando o sistema religioso os escribas e fariseus e sacerdotes, que vinham das duas tribos que tinham ficado com o poder sobre Jerusalém, Judá e Benjamim. E onde foram parar os levitas? Por que será que o Salvador chegou a dizer assim? Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eu posso traduzir melhor para você. Por que será que nosso Salvador chegou a dizer assim? Judeus e benjamintas estão no lugar em que deveriam estar os levitas. Por que será que o Salvador disse exatamente essas palavras? Não cuideis vós do sistema religioso, que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eles se diziam discípulos de Moisés, estavam sentados na cadeira de Moisés, e o próprio Moisés, segundo as palavras do nosso Salvador, seria exatamente aquele que iria acusá-los perante o Pai que está no céu. Qual seria essa acusação de Moisés? O que Moisés tinha de pessoal, dele próprio, para acusar essas pessoas? O que mais, senão a cadeira dele, que pertenceria aos levitas eternamente, que agora estava sendo utilizado ou se assentando nelas, judeus e benjamintas, as duas tribos que ficaram em Jerusalém. As outras ficaram em Samaria, eram, portanto, samaritanos. Nós vamos chegar em um momento chave em que o Salvador encontra um samaritano pela frente. Ou melhor, uma samaritana, e tem uma conversa muito interessante entre ele e a samaritana. Mas é hora de desvendar um outro grande mistério. E você observe que os mistérios são muitos. E ainda tem muitos mistérios que esse humilde irmão não conseguiu descobrir. Mas enquanto não tirarem a minha vida, eu vou continuar pesquisando na Escritura e revelando tudo que está oculto, porque eu creio que essa palavra é verdadeira e não há nada oculto que não haja de ser revelado. Quero eu ser mais um instrumento da revelação dessa verdade e também que você seja mais um desses. Por isso eu estou dizendo essas coisas para você, para que você também, se ainda não era um revelador da verdade, que possa vir agora neste mundo tenebroso, onde o maligno mentiu, enganou, roubou, extorquiu, fez o seu papel, através desses homens que são, na verdade, seus discípulos, para que você possa ser luz entre esses e também ser um desvendador do mistério que esses homens colocaram, mais um a fazer-se com que a palavra venha a se cumprir e que não haja nada oculto que não venha a ser revelado. O templo como um local em que, primeiramente, os homens antigos, lá da turma de Nimrod, achavam que poderiam agradar ao Deus Sol e não morrer por conta do dilúvio, já que haviam pecado muito contra o próximo e desobedecido ao Criador mais uma vez. Então, naquela época, os altares que representavam o templo servia justamente para o homem buscar ali um meio para perpetuar um pouco mais a sua existência no pecado. Mais tarde, na época ainda de Nimrod, ele passou a ver o templo ou o altar como uma fonte de poder político. E isso durou até o período pós-Salomão. Salomão se utilizou do templo para manter o seu domínio político. E é claro que o templo, ou a justificativa do templo, o enriqueceu muito, porque a princípio as pessoas daquela localidade trabalharam como escravos, por amor
ao Criador, achando que para o Criador trabalhavam, enquanto estavam trabalhando para, na verdade, Salomão, suas mulheres e seus deuses. Salomão chegou a recrutar 80 mil homens. A população de Israel, pouco antes, na época do seu pai Davi, total era de 77 mil homens. Apenas no período em que ele era criança para quando ele começou a reinar. Se ele escravizou 80 mil homens, poucos deixaram de ser escravos, ou não entraram na lista de escravos de Salomão. Para você ver o grau de escravidão e de servidão que Salomão colocou o seu povo em função deste templo, que lhe daria autoridade e poder. Até aí o templo era poder. Depois deste momento, os povos se dividiram. 10 tribos ficaram em Samaria. E apenas 2 tribos, entenda bem, meu amado, 2, os levitas e os benjamitas ficaram em Jerusalém. E eu pergunto, e os levitas? Quem cuidava do templo? Você vê falar em levita em algum momento no Novo Testamento? Ou toda a culpa cai sobre os judeus? Porque os judeus era a maior tribo que existia. E compactuou com outra tribo poderosa, a tribo do rei anterior a Judá. Levi, no caso Saul, os familiares de Saul, do qual descendente direto era Paulo, fariseu, estavam dominando Jerusalém, juntamente com as famílias do rei mais recente de Davi. E estavam fazendo o que queria em Jerusalém. Agora vamos voltar no tempo. Vamos chegar um pouco depois do período em que Roboão, que o nome já diz Roboão, não é à toa, roubava muito aqueles povos. Depois do período de Roboão, passou-se vários reis terríveis por Israel, por Judá. Chegou a época de Acabe com a sua mulher, que não valia nada, Jezabel. E logo após esse período, assumiu um outro rei. E neste exato momento da história do Antigo Testamento, foi que templo passou a ser dinheiro. E esta fase está narrada minuciosamente, explicitamente na Escritura. E é o que vamos ler agora. Não vou dizer o capítulo nem o versículo, que você leia todo o livro de Reis, porque aí você vai ver isso que eu estou falando e vai descobrir muito mais coisas terríveis nessa leitura que você fizer do livro total de Reis, procurando essa passagem. Vamos ler. Corta, Mari, faz outro que se der erro. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoaida o dirigia. Presta atenção, meu amado, nessa leitura que é importantíssimo. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor, mas ainda não havia tirado os altares, e as pessoas ali queimavam incenso nos altos. Para quem queimava, não importa. O nosso Criador nunca pediu isso. Por isso na Escritura está bem claro assim. Então somente os altos. Fez Joás o que era reto aos olhos do nosso Criador, todos os dias em que o sacerdote Jeoaida o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso aos altos. A quem o povo queimava é o de menos, não importa se era para o Criador ou para o diabo. Isso não era bem visto pelo Criador, como você observa nessas palavras. Mas não é disso que trata o assunto dessa leitura. O assunto dessa leitura é o momento exato em que templo passou a ser dinheiro, porque até então templo era símbolo de poder, e neste caso poder do reinado dos familiares de Salomão, já que as outras 10 tribos ficaram afastadas de Jerusalém e não podiam nem chegar perto, porque os samaritanos se tornaram imundos. Os samaritanos foram as 10 tribos que moravam em Samaria, e não pessoas de fora de Israel, de fora de Jacó, de fora de Abraão, não. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, até então não se trazia dinheiro nenhuma, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer à